Fala pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui na FUTV, esse canal do YouTube comandado por mim, Gabriel Furman. Eu sou jornalista esportivo e se você ainda não me segue nas redes sociais, aproveite e siga. Tem Instagram, tem Twitter e tem principalmente a Twitch, onde inclusive vai rolar live desse jogo aqui, Racing em São Paulo, lá na Argentina, e você pode acompanhar o nosso Reage Mais Narra, que é uma brincadeira que a gente faz por lá, muito legal, durante os jogos. E também, se você for sub do canal lá, você pode concorrer a uma camisa oficial do São Paulo. Você concorre aí nos nossos sorteios, beleza? Sem muita enrolação, vamos logo, porque hoje é o pré-jogo de Racing em São Paulo, na Argentina, terceiro jogo do São Paulo na Libertadores, e vamos lá! Antes de começar a falar de Racing em São Paulo pela Libertadores, eu quero falar desse último jogo contra o Corinthians. Se você realmente acha que esse jogo era mais importante do que classificar na Libertadores de forma antecipada, primeiro, como diria Caetano, como você é burro, mano. Tudo que você tá falando é burrice. Porque, com todo respeito, mas não tanto respeito assim, cara, o mais importante é o trabalho a longo prazo do São Paulo sempre. É o trabalho de chegar num título. Eu não trocaria jamais o título de 2007 por uma vitória sobre o Corinthians naquele ano que a gente acabou perdendo com o gol do Betão lá no Morumbi. Jamais trocaria. Eu tenho certeza que nenhum torcedor do Palmeiras trocaria os títulos do Palmeiras por não ter perdido o tabu, né? Não ter tido a quebra do tabu contra o São Paulo no Allianz Parque, cara. Então é loucura, velho, é loucura o que aconteceu, o reflexo que eu vi nas redes sociais das pessoas já xingando os jogadores, já falando mal do trabalho, falando que é todo mundo pipoqueiro, falando muito mal até do próprio Hernan Crespo, colocando a culpa na diretoria. Cara, uns absurdos assim que eu nunca vi na minha vida. É muito cedo para qualquer análise desse tipo, e principalmente um jogo só, mesmo que seja contra o Corinthians, pode ser onde for, em Itaquera, no Morumbi ou na puta que pariu. Cara, não vai definir o trabalho de ninguém, nem do Crespo, nem de nenhum outro treinador e nem dos jogadores do São Paulo. Então, se você é desses que tá na vibe de xingar todo mundo, de chamar todo o time de pipoqueiro, de amarelão e tudo mais, por causa desse jogo contra o Corinthians, na moral, vai tomar no cu tranquilo. Sério, não tenho mais nada pra dizer pra você. Vai tomar no cu tranquilo. É irracional, é querer implantar crise no time num momento em que não precisa disso. Aliás, não tem nem porquê, né, isso aí. O São Paulo tá 9 jogos invicto, jogando bem, criando um trabalho que acho que talvez por já tá tendo tanto resultado, a gente esqueça, mas é um trabalho que tá começando, tá aprendendo, tá se descobrindo. E, cara, numa maratona, numa loucura de jogos, fez certo de poupar, já tá classificado pra próxima fase, poupa e chegue mais forte na próxima fase e elimine o Corinthians na próxima fase, de repente, enfim. Mas é isso, é um absurdo, é uma loucura o que eu vi nas redes sociais em relação a esse majestoso lá em Itaquera. Bom, vamos falar do Racing, mas foi até bom a gente falar do jogo do Corinthians, porque vocês vão entender ao longo do vídeo. O Racing vem extremamente pressionado e numa péssima fase para enfrentar o São Paulo. Péssima fase para enfrentar o São Paulo. O técnico Pizzi está sendo extremamente contestado por torcedores, dirigentes, imprensa e até pelos jogadores do próprio Racing, mas isso aí já em off, né? Obviamente. Quando a gente olha para os resultados, o Racing nem tem resultados horrorosos, péssimos, mas não são resultados consistentes, essa é a grande verdade. O time venceu 2 dos últimos 5 jogos, perdeu 2 e empatou 1. Né? Se você comparar com o retrospecto de São Paulo, que está invicto a 9 jogos, são times completamente opostos. Mas mais do que os resultados, o que tem preocupado e o que tem botado pressão no técnico Pizzi é a qualidade do futebol apresentado pelo Racing. O futebol apresentado pelo Racing tem sido classificado como sonolento, inefetivo, sem alma, apático. E olha, são várias partidas que a imprensa e os torcedores classificam dessa forma no futebol do Racing. Embora o Racing também esteja invicto na Libertadores, né, no caso deles com um empate e uma vitória, essa vitória extremamente surpreendente sobre o Sporting Cristal, o jogo do último domingo foi alarmante para a torcida e para a imprensa. O Racing tinha chance de chegar na zona classificatória, ali para as quartas de final, e perdeu para o Central Córdoba fora de casa numa partida extremamente apática, que foi muito criticada e vai muito sim para conta do técnico Pizzi. E por que vai para conta do técnico Pizzi? Pelo seguinte, na Libertadores e no jogo contra o Colón, que foi o jogo que todo mundo fala que foi o melhor jogo do Racing com o Pizzi, talvez o único jogo bom do Racing com o Pizzi, muitos falam também,
Nesses jogos, o Racing atuou num 5-3-2, variando para o 3-5-2. E por que essa variação deu certo para o time do Racing? Que, por sinal, é a mesma variação que o Crespo faz aqui. 3-5-2 com a bola, 5-3-2 sem a bola. Óbvio que é um 5-3-2 velado, não é um 5-3-2 que você fixa os seus alas na lateral, na zaga. Mas quando você não tem a bola, quando você começa a ser pressionado, você recua esses alas um pouquinho e faz deles fazerem parte da sua linha defensiva. E assim que o Racing jogou muito bem contra o Colón, conseguiu o empate contra o Rentistas e a vitória sobre o Sporting Cristal nesses dois jogos aí com 1 a menos, né? E por que o Racing vai melhor no 3-5-2? É porque o Racing consegue atuar melhor quando usa as suas laterais. As alas são o segredo para o Racing conseguir alguma construção ofensiva. Essa tem sido a grande dificuldade do time do Racing. É um time que não consegue ter construção ofensiva. Fica muito com a bola em todos os jogos do Racing. O Racing vai passar de 400 passes no jogo, até beirando os 500 passes no jogo. Vai ter mais posse de bola que o adversário e não consegue criar. Só conseguiu criar quando utilizou mais os lados do campo. E por que conseguiu criar quando utilizou os lados do campo? Porque tem jogadores de qualidade por ali. Tem o Eugênio Mena, que vocês vão conhecer muito bem, né? Vocês vão lembrar do Eugênio Mena no São Paulo. Tem o Loveira, que é um jogador de muita qualidade, veloz, que atua mais pelo lado esquerdo, também pode aparecer muito bem. E tem o que pra mim é a principal promessa desse time do Racing, é um jogador que aparece muito bem, inclusive está buscando a nacionalidade paraguaia para defender a seleção do Paraguai, é filho de pais paraguaios, né? Que é o Juan Cáceres, lateral direito desse time do Racing, que está muito bem na minha opinião, apesar, né, da má fase do time não desempenhar um bom papel. O Juan Cáceres é um jogador que vem se destacando pelo lado direito, um jogador que tem bom cruzamento, chega bem à frente, tem bom drible, consegue driblar, consegue chegar bem na frente. Inclusive deu assistências aí pelo time do Racing. O Cáceres é o camisa 2 do time do Racing, é um jogador que chega muito bem à frente, cruza muito bem, tem a capacidade da assistência, mas só nessa Libertadores ele já fez 2 gols, ele também aparece muito bem na jogada aérea, ele fez gols nos 2 jogos do Racing na competição, ou seja, é um jogador que leva perigo ao gol do São Paulo, um jogador, como eu já falei, muito jovem, 20 anos de idade, e que vem aparecendo muito bem no time do Racing. Ele tem uma boa capacidade defensiva também, inclusive no esquema do Pizzi, quando ele joga com 5 na linha defensiva, por vezes, inclusive jogando com 3, o Cáceres até atua como zagueiro, não só como lateral, ele atua também como zagueiro. Então é um jogador, pra mim, é o principal destaque desse time do Racing, pela prospecção que ele tem como jogador de futebol, apenas 20 anos de idade, como eu falei, é um jogador que tem muito a crescer, e por tudo que ele vem fazendo, cara. 2 gols na Libertadores, tem gol também na Argentina, tem assistência também, é um jogador que tem o drible, tem o cruzamento e é muito bom nas jogadas aéreas também. Aliás, vamos falar um pouquinho de jogadas aéreas. Como eu comentei, o time do Racing tem muita dificuldade de criar, fica bastante com a bola, tem muita posse de bola, mas na hora de criar, a dificuldade deles é tremenda, é um absurdo como eles tocam a bola sem muita efetividade. E por isso que a bola parada acaba sendo tão importante, a jogada aérea acaba sendo tão importante para o time do Racing. 4 dos últimos 5 gols do Racing saíram em jogadas de bola aérea, sendo 3 deles em jogadas de bola parada, sejam faltas ou escanteios. Então eles são muito fortes nesse tipo de jogada, é onde sai o alento aí dessa má fase do time do Racing. Como diz a imprensa na Argentina, existe uma diferença entre você jogar melhor e ganhar num lance de sorte, numa bola parada. E é isso que acontece mais com o Racing. O Racing teve jogos muito ruins em que venceu ou conseguiu até um empate numa bola parada. Um dos exemplos é o jogo contra o Rentistas. Não foi um jogo bom contra o Rentistas, e ainda assim eles conseguiram um empate na bola parada no final do jogo. Ou não, né? Principalmente contra o Sporting Cristal. O time não foi bem contra o Sporting Cristal, mas na bola parada conseguiu um dos gols e acabou vencendo a partida por 2 a 1, resultado bastante surpreendente. Agora a gente vai falar desse último jogo deles no domingo contra o Central Córdoba, porque ele tem uma culpa imensa do Pizzi na derrota, que foi tão dolorosa, porque tinha uma chance de chegar na zona classificatória, uma derrota extremamente dolorosa para a torcida do Racing, e que colocou mais pressão sobre um técnico que já está pressionado há muito tempo pela direção. Já se fala na demissão dele após a partida contra o São Paulo, mas eu particularmente acho que vão esperar o duelo contra o San Lorenzo no domingo. E por que essa partida contra o Central Córdoba diz muito respeito ao São Paulo? Primeiro, pela pressão que colocou sobre o Pizzi, como eu falei, ele já está pressionado há bastante tempo, já se fala na demissão dele há bastante tempo, não é uma novidade, é uma coisa que já vem sendo comentada há bastante tempo. Ainda não aconteceu, eu acredito, pela incapacidade, pelo quanto o Racing está receoso de pagar a multa, na verdade, para encerrar o contrato agora.
Tá? Ainda acho que esse é o principal motivo pelo qual não foi demitido o Pizzi ainda, e também porque o time ainda está vivo nos campeonatos que está disputando. Tá bem na Libertadores, né? São 4 pontos em 2 jogos, está bem na Libertadores. Tem chance de classificar também na Argentina, então ele ainda tá disputando, cara. Ele ainda tá vivo nas competições, talvez por isso também essa demissão ainda não tenha acontecido. Mas uma derrota contra o São Paulo pode apressar essa demissão, e com certeza a partida contra o São Lourenço é extremamente decisiva para continuidade ou não do Pizzi no cargo. Voltando no porquê esse jogo contra o Central Córdoba é importante. Porque o Racing atuou no 5-3-2, 3-5-2, no jogo contra o Colón, que foi considerado o melhor jogo do Racing na temporada aí, e nos jogos da Libertadores. E aí contra o Central Córdoba, um jogo extremamente decisivo, não sei o que deu na cabeça do Pizzi, que ele resolveu jogar no 4-1-4-1. E piorou demais o time, mas piorou muito o time. O time não conseguiu criar absolutamente nada contra o Central Córdoba. E aí as críticas foram todas em cima dele, que tá pressionado pela imprensa, pelos dirigentes e até pelos jogadores, obviamente pelos jogadores em off, mas os jogadores já comentaram aí, segundo a imprensa argentina, sobre a falta de clareza na identidade de jogo do Pizzi. Eles falaram muito sobre isso, principalmente depois da derrota para o Arsenal de Sarandi, porque depois dessa derrota o Pizzi cobrou meio que publicamente, né, os jogadores, falando aí que faltou vontade, que faltou atitude dos jogadores. Os jogadores, obviamente, não gostaram nem um pouco dessa declaração dele, que é inversa à declaração que ele deu no jogo contra o Córdoba, né? Contra o Córdoba ele falou que não faltou atitude. Você vê que as coisas variam muito aí no pensamento do Pizzi, né? Mas aí ele mudou a formação e acabou com o time. Muito provavelmente ele vai voltar a utilizar esse 3-5-2/5-3-2 contra o São Paulo. É muito provável que isso aconteça. E agora você que está acompanhando o vídeo, que viu eu falando do Corinthians lá no início e falando também de como o Corinthians conseguiu anular o São Paulo muito mais do que o São Paulo não conseguiu jogar contra o Corinthians, foi uma atuação inteligente do Mancini ali, né, usando a pressão no meio de campo, acabando com o passe, com a linha de transição do São Paulo e forçando a ligação direta. A gente chega nesse jogo do Racing contra o São Paulo. Por que a gente chega nesse jogo? Porque se você ligou os pontos aí, a situação é meio parecida, né? Um time extremamente pressionado, com o treinador na corda bamba ali, né? Já nas cordas para ser demitido, uma crise no adversário, e um time que vai espelhar o time do Crespo. Vai jogar assim como o Crespo também, numa linha de 3 zagueiros ou até numa linha de 5 defensiva. Vai espelhar o esquema do Crespo. É exatamente, né? Ou é pelo menos muito parecida com a situação que o São Paulo viveu em Itaquera. Mas, óbvio, tem algumas diferenças na situação. A primeira diferença é óbvio, diz respeito ao São Paulo, né? O São Paulo não vai encarar o jogo contra o Racing como encarou o jogo contra o Corinthians, né? Vai com força máxima, é um jogo extremamente decisivo numa busca aí por uma classificação antecipada na Libertadores, que é tão importante para o São Paulo aí, porque vai abrir 5 pontos de vantagem para o segundo colocado, vai encaminhar aí uma classificação antecipada na Libertadores. Então esse é o primeiro ponto. Para o São Paulo não é o mesmo jogo. O segundo ponto é que o Racing não tem o mesmo poder de marcação que o Corinthians tem. Nem perto, aliás, não vai conseguir fazer o que o Corinthians fez com o Ramiro e o Gabriel, além do Fagner e o Piton, ali pressionando tão em cima. O Racing não tem esse poder, muito menos tem a condição, na minha opinião, de avançar 3, como o Corinthians fez, avançando o Otero, o Luan, para jogarem mais próximo do Cauê, para pressionar a saída de bola do São Paulo e cortar essa linha de transição, forçando a ligação direta. Não tem como o Racing fazer isso, na minha opinião. Acho muito difícil o Racing conseguir fazer esse tipo de jogo contra o São Paulo. Bom, e os desfalques do Racing para esse jogo contra o São Paulo, né? O primeiro deles é o Matias Rojas, que foi diagnosticado com Covid, e também o Lucas Orban, que foi expulso no último jogo do Racing na Libertadores. Esses dois jogadores com certeza não vão atuar contra o São Paulo. Agora, tem jogadores que não estão 100%. É o caso aí do Tomás Chancalay, que teve uma lesão na perna esquerda e já foi poupado, inclusive, no jogo contra o Central Córdoba. Não atuou contra o Central Córdoba, aliás, sequer viajou para o jogo. E com certeza não vai estar 100% para enfrentar o São Paulo. E outro jogador que também está se recuperando de lesão, ainda não está 100%, é o Enzo Copete, um atacante que também pode atuar mais ali pelo lado esquerdo. Aliás, criou muitas chances contra o Rentistas, uma partida que não foi tão boa, mas ele apareceu bem ali, o Enzo Copete, no jogo contra o Rentistas pelo lado esquerdo. Também não vai estar 100%, ele até atuou contra o Central Córdoba, mas entrou no segundo tempo porque não tinha condições de atuar os 90 minutos. Por último, a gente chega naquele ponto final de sempre. O que o Crespo tem que fazer para derrotar o Racing? Cara, vai ser um esquema espelhado. Eles vão jogar, eu acho, na maior parte do tempo, com 5 na linha de zaga, tá? Eu acho que isso vai acontecer na maior parte do tempo. Primeiro, para não tomar o gol do Racing, muito cuidado com a bola parada. Muito cuidado com a bola parada. Cruzamentos na área serão extremamente perigosos. É bom a zaga do São Paulo estar muito atenta para os cruzamentos na área, porque eles são extremamente
perigosos. Esse é um ponto inicial para se defender, pelo menos. Quanto ao ataque, da mesma forma que o Racing é muito bom fazendo gols em bolas paradas, em cruzamentos, ele também é muito ruim defendendo cruzamentos. Ele tomou gols dessa forma em 3 dos seus últimos 5 jogos. Então, isso é um alerta aí pro time do São Paulo. Inclusive na sobra, eles têm bastante dificuldade de recuperar a sobra nesses cruzamentos. Então, é um ponto positivo aí pro São Paulo. Mas, como eu falei, eles vão estar sempre com 5 na linha defensiva. Acho que na maior parte do tempo vão ser 5 jogadores na linha defensiva. O que isso faz? Faz com que o São Paulo tenha superioridade numérica onde? No meio de campo. Linha de 5 do meio de campo do São Paulo vai estar contra 3 jogadores do time do Racing. E aí o São Paulo pode recuperar uma bola na linha do meio de campo. Inclusive aproveitando de repente uma subida dos jogadores do Racing pelas alas e explorando um desses buracos aí nas alas do time do Racing. É um jogo que vai funcionar mais uma vez muito bem as laterais do São Paulo, principalmente com o Dani Alves pelo lado direito. Acho que ele pode aparecer muito bem, já que eu acho que o Cáceres é mais seguro na defesa pelo lado direito, né, que vai ser direto com a esquerda do São Paulo. Acho o Cáceres mais seguro do que o próprio Rênio Mena. Eu acho que dá para explorar um pouquinho o Mena por ali. Acho que o São Paulo vai conseguir usar bastante o lado direito do ataque. Acho que é uma possibilidade. Outra possibilidade é utilizar a armação rápida pelo meio. O que é a armação rápida, né? É uma coisa parecida com o tic-tac, ficou famoso desse jeito, mas a armação rápida, toques rápidos pelo meio, vão confundir essa linha de zaga do time do Racing. Por quê? Porque os laterais eles têm que subir alguma hora, né? A gente tem que sempre utilizar essa superioridade numérica. Então, quando a gente roubar a bola, por exemplo, no meio de campo, a gente vai pegar a zaga do Racing um pouquinho desarrumada, com essa linha de 5 completamente desajustada. É hora onde a transição rápida, o passe rápido, vai pegar um espaço ali na zaga do Racing. E eles jogam muito espaçados quando eles têm 3 só atrás. Quando os laterais sobem, eles espaçam. E aí, nesse espaço, você pode aparecer por ali com o Luciano, com o Vitor Bueno, enfim, você consegue aparecer com esses jogadores aí infiltrando na linha de zaga do Racing. É isso, galera, essa foi a nossa análise de Racing e São Paulo lá na Argentina, esse terceiro jogo do São Paulo pela Copa Libertadores, em busca aí de manter o 100% e encaminhar, né, pavimentar um caminho aí para uma classificação antecipada na Libertadores, que seria tão útil para o São Paulo nesse ano completamente atípico, com uma maratona de jogos acontecendo a todo momento, seria muito importante. Como vocês viram, tem alguns elementos que são parecidos com o jogo contra o Corinthians. Então, é aquela coisa, né? Se o São Paulo mostrou que tem dificuldade de encarar um time que espelha o 3-5-2, ou que atue com 5 zagueiros, 6 zagueiros na linha defensiva, tá aí mais uma oportunidade do Crespo desvendar qualquer mistério e solucionar esse problema aí, essa questão de como atuar contra esses times, e aí mostrar pra gente que temos mais uma saída dentro do São Paulo para mais uma situação adversa. Vão ser várias ao longo do ano. A gente esquece muito que o trabalho tá começando, cara. É um trabalho no início, então vai ter que desvendar mistérios, achar soluções para vários problemas ao longo do ano. Esse é mais um deles. Esperamos aí que o Crespo ache a solução para enfrentar o Racing e vença essa partida fora de casa. Galera, um abraço, até a próxima. Falou!